Está com Redação Sport TV, recebendo Renata Mendonça e Caju. Está na hora de chamar a Joana de Assis para participar com a gente, porque o mercado continua animado em São Paulo e o Flamengo parece ser a principal razão disso, né, Joana? Bom dia. O Flamengo que não está em São Paulo, mas parece ser a principal razão desse agito. O Flamengo está agitando aqui o mercado paulista. Bom dia para você, Barreto, Renata, Thales, todo mundo. Caju, aliás, desculpa, tá todo mundo que já tô até... É outro barbudo. Não, corrija tempo. Então, Barreto, depois de tirar o Léo Ortiz do Bragantino, agora a meta do Flamengo é tirar o Maicon do Corinthians. E essa negociação está bastante avançada e ela precisa estar bastante avançada. Por quê? Porque a janela fecha no dia 7 de março. Eu sei que existe aí uma janela especial para o caso de jogadores que estão disputando estadual e, porventura, passem por transferências para times que disputam a Série A e a Série B. Mas, no caso do Maicon, o Maicon pertence a um time internacional, ele pertence ao Shakhtar. Então, configura uma transferência internacional. Então, o que os representantes do Maicon estão fazendo nesse momento? Correndo para que essa transferência possa ocorrer dentro do prazo. Acertou essa proposta, a gente já sabe que ela é uma proposta abaixo dos 6 milhões de euros, dentro do valor de mercado hoje do Maicon, e essa proposta foi aceita pelo Shakhtar. Então, qual que é o próximo passo? Até ontem à noite, o Corinthians não havia sido notificado, o Corinthians vai ser notificado hoje, então uma série de reuniões vão acontecer, com o Maicon Corinthians, Maicon e seus representantes. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara para o torcedor. Por que essa transferência? O Maicon é um jogador que se transfere para a Ucrânia em 2017, né, e deixa a Ucrânia em 2022 por conta da guerra. Então, ele é um daqueles jogadores brasileiros que, infelizmente, viveu a guerra, né? O Maicon precisou se esconder em bunker, o Maicon viu um míssil passando. Então, ele tem uma memória muito dolorida desse período, né? Então, até por conta disso, ele consegue se transferir para o Corinthians nesse primeiro ano de 2022 gratuitamente, e depois os empréstimos passaram a ter uma compensação financeira sempre para o Shakhtar. Então, ele tem um compromisso com o Shakhtar válido até o final de 2025. E a prioridade dele é se desvincular do Shakhtar o quanto antes. Ele não quer correr qualquer risco de ter que retornar à Ucrânia. Por isso que essa proposta... E a gente está falando de um gigante, a gente está falando do Flamengo, o Flamengo do Tite, que é o técnico que, inclusive, subiu o Maicon em 2015... Né? Tem muita gente que faz uma lembrança um pouco equivocada de quando o próprio Tite empresta, né, fala que não vai utilizar o Maicon e aí ele é emprestado para a Ponte Preta, mas não é que ele não gostava do Maicon, ele achava que o Maicon não teria chance de se desenvolver, porque aquele meio-campo do Corinthians na época tinha Ralf, tinha Christian, tinha Elias, tinha muita gente. E ele era um jovem que estava disputando espaço. Então, ele vai para a Ponte Preta para se desenvolver, mas o Tite sempre teve um carinho muito especial pelo Maicon. O Maicon é um jogador hoje de 26 anos, com uma rodagem importante, diferente do jovem que ele subiu em 2015. Então, é importante dizer isso. É um jogador que estava sempre no radar do Tite e tem essas questões que são muito importantes para o Maicon, né? O Corinthians já tentou comprar o Maicon algumas vezes. Agora eu vou passar uns detalhes interessantes dessa negociação, alguns em primeira mão para vocês. O Corinthians tentou comprar a primeira vez o ano retrasado, né? Na virada de ano entre 2022 e 2023. Na época, o Corinthians tentou fazer um acerto usando o Rony, né? O volante que era da base e mais um dinheirinho. O Shakhtar não quis. Essa virada de ano, o Corinthians também tentou comprar... Investir, ter mais crédito ou fazer... O volante que era da base e mais um dinheirinho. O Shakhtar não quis. Essa virada de ano, o Corinthians também tentou comprar o Maicon. Dessa vez usando uma outra joia da base, o Guilherme Biro. E o Shakhtar também não quis. E a gente viu as negociações recentes do Shakhtar. Optou pelo Kevin, né? Comprou o Kevin, jogador do Palmeiras, que foi uma negociação bem grandiosa por conta do Palmeiras. Então, também não aceitou esse negócio. Então, o Corinthians tentou comprar o Maicon algumas vezes e não teve sucesso, né? O que o Shakhtar deixou bem claro desde o início é que ele queria dinheiro. E o Flamengo faz essa proposta. Então, por isso, Barreto, é muito difícil, pelo que a gente já entende da situação financeira do Corinthians. O Corinthians não está protegido no contrato de empréstimo, né? Ele só tem o direito de igualar a proposta do Flamengo. Mais nada. Porque provavelmente não vai fazer, né? Provavelmente não vai fazer, né? No momento que está perdendo o jogador por não pagar
Pode direito até de fazer, imagem. mas não sei se vai ter condição. Exatamente isso, Leve em consideração que o dinheiro do empréstimo, os 500 mil, ainda não foram pagos, tá? Ao Shakhtar. Então, é mais um valor que o Corinthians deve. O Corinthians deve muito para vários jogadores, inclusive. Só para o Maicon, Barreto, deve cerca de 8 meses de direito de imagem. Então, o Maicon também poderia, por exemplo, recorrer à FIFA. Mas não vai fazer isso, entende? Porque tem uma relação muito boa com o Corinthians, um carinho gigantesco pelo Corinthians, então tudo deve ser resolvido amigavelmente. A parte do Shakhtar também, em relação a esse atraso no pagamento, mais um atraso, né, de contas para pagar do Corinthians, também não vê como um problema, porque o Shakhtar é um clube que costuma ser muito duro, com cobranças, com dinheiro, né, quer as coisas muito certinhas, mas nesse caso vai falar, tudo bem, vai, o Corinthians está devendo para a gente, mas vamos acertar aqui, tem essa proposta do Flamengo, então vamos embora. Então, deve acontecer muitas reuniões, vão acontecer, tá? Essas que eu mencionei, encontro com o Maicon, encontro com o Corinthians vai ser oficialmente notificado. E aí o Corinthians tem esse prazo on the clock, às 48 horas, para poder fazer e igualar a proposta. Agora, pelo histórico, Barreto, né, já tentou comprar o Maicon algumas vezes, até pedido do próprio Maicon, que queria se desvincular do Shakhtar e das memórias doloridas que ele carrega da passagem dele pela Ucrânia. Sempre envolvendo o jogador, sempre envolvendo uma composição. Então, muito difícil, né? Vendo a situação do Corinthians, que deve ao Rojas, está tentando acertar esse pagamento também, fora todos os direitos de imagem atrasados, jogadores, inclusive, que nem estão no Corinthians, como Renato Augusto, ídolos do time que também estão com direito de imagem atrasados. Acho difícil, né? Por isso que é difícil cravar que o Maicon já é do Flamengo, mas é também muito difícil cravar que o Maicon vai permanecer no Corinthians.